Olá, boa noite. Esse trabalho aqui, eu acho que ele exige que você conheça o básico, tá? Então eu não vou ficar meio que falando conceito bem primário acerca de algumas coisas, tá? Então vamos lá. Então isso aqui é o que é pedido, né, pelo educador. A gente tem uma turbina de 2 estágios, com superaquecimento para o primeiro estágio e reaquecimento antes do segundo estágio. O vapor vai entrar na turbina do primeiro estágio a 8 megapascal e 500 graus Celsius e vai sofrer a expansão até 800 kPa. O vapor vai entrar na turbina do segundo estágio a 450 graus Celsius e expandir até 10 kPa. A potência líquida da turbina gerada é 150 MW, eficiência isentrópica da bomba 90%. Pede para que a gente assuma aqui, né, gás natural, certo? Então a gente pode modelar isso aqui como esse ciclo que eu fiz desse jeito, né? Mas você pode modelar da forma como queira, mas tem que conter a caldeira, o primeiro estágio de turbina, o segundo estágio, o passe de reaquecimento, que é isso aqui, né? O condensador, a bomba. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 estágios. Lembrando que no ciclo básico, o que a gente tem? Uma caldeira, uma turbina, né, de simples estágio, o condensador e a bomba. 4 estágios, portanto. Aqui o que muda é só essa questão, essa especificidade do superaquecimento, né? Então, no caso aqui, em o vapor já vai sair superaquecido, certo? Ele é superaquecido aqui, aí ele passa pela primeira expansão, certo? Uma expansão isentrópica, chega aqui em 2 em 800 kPa, certo? Passa por essa serpentina que está dentro da caldeira e esse aquecimento se dá a pressão constante. Então aqui P3 é igual a P2, só que aqui a temperatura é 400 graus Celsius. Entendeu? Então aqui a gente aumenta a exergia do vapor, a possibilidade dele de gerar trabalho, e ele está propício aí para um outro estágio de turbina para gerar mais potência líquida, e é isso que acontece, certo? Até a expansão, a pressão de condensação, que é de 10 kPa, aqui no condensador. Aí o condensado, né, vem para cá, é direcionado para a bomba e percorre esse ciclo aqui. Esses equipamentos que você está vendo aqui, ó, esse e esse, esses estados aqui, esse aqui é referente ao combustível, né, ao processo de combustão propriamente dito, e esse aqui é o sistema de arrefecimento coordenado pela torre de resfriamento. Então, só foram coisas que tiveram que ser adicionadas, né? Mas o ciclo que ele pede, em última instância, é compreendido por esses caras aqui, ó: caldeira, primeiro estágio, segundo estágio, reaquecimento, condensador e bomba. Perfeito? Então vamos lá. Então é pedido para que a gente determine esses caras aqui, certo? Então pede para a gente determinar eficiência térmica primeiro, vazão máxima do vapor, taxa de transferência de calor, né, para o fluido de trabalho quando ele passa pela caldeira, em megawatt, taxa de transferência de calor que sai ao passar pelo condensador, vazão máxima da água de resfriamento no condensador em kg por hora, se a água entra no condensador a 20 graus Celsius e sai a 45 graus Celsius, né, e vazão de ar da torre de resfriamento para resfriar a água que sai para o condensador. Considere a água admitida a 18 graus Celsius. E pede para que a gente determine também a vazão de combustível necessário. Então, meu brother, antes de tudo, né, para que a gente consiga determinar lá o que se pede, as parcelas energéticas, a vazão máxima de vapor, de combustível, de água e de ar, é necessário que nós conheçamos as propriedades do nosso ciclo, né, de cada estado. Então, por exemplo, coloquei aqui em tabela, né, a gente tem a pressão de saída da caldeira, né, que é 8 megapascal ou 8.000 kPa, certo? A gente tem a temperatura de saída, né? E a gente tem a condição, vapor superaquecido, porque ele passa pelo superaquecimento, certo?
E, ora, nós precisamos exatamente de duas propriedades independentes para que a gente consiga definir o nosso estado. Tem duas aqui, ó, consigo calcular então a entalpia em função dessas duas e também a entropia em função dessas duas. O 2 é referente ao fim da expansão isentrópica no primeiro estágio de turbina. Nos é dado a pressão, né, após esse processo de expansão. Então, a pressão de 8 kPa vai para 0,8 kPa, 0,8 MPa, 8 MPa para 0,8 MPa, e não nos é dado a temperatura. Só que, valendo-se dessa situação aqui, ó, o que é isso? Processo de expansão isentrópica. Então, a entropia na saída é igual a entropia na entrada, certo? Então, se eu sei isso e se eu sei a pressão, são duas propriedades independentes. Ora, consigo então calcular a minha entropia, certo? Então, aqui eu sei que depois dessa expansão o vapor ele é saturado. E aí, de 2 para 3, a gente tem o passe no reaquecimento, né? Como eu falei, esse reaquecimento acontece a pressão constante, né? P2 igual a P3, só que nos é informada a temperatura de 450 graus Celsius. Ora, novamente, duas propriedades independentes. Pego aqui, eu consigo calcular em função dessas duas a entalpia e a entropia. Detalhe que depois de passar no reaquecimento, o vapor ele é superaquecido, certo? De 3 para 4, a gente tem uma nova expansão isentrópica. E aí, nesse processo, a gente tem a pressão reduzida até a pressão de condensação, que é a pressão do condensador. Não nos é dado a temperatura, só que, mais uma vez, a gente sabe que de 3 para 4 é o segundo estágio de turbina, portanto, expansão isentrópica também. Então, a entropia na saída é igual a entropia na entrada. Sendo assim, eu posso me valer da pressão e da entropia para calcular a entalpia. E aqui eu já tenho uma mistura bifásica, certo? Porque a gente já está na nossa pressão de saturação aqui, certo? No estado 5, a gente tem de 4 para 5, está passando no condensador, certo? A gente sabe que a pressão é a mesma, né? A rejeição de calor ocorre a pressão constante. Só que a gente sabe que depois do condensador vem o que? Vem a bomba, né? E o condensado vai para a bomba. Então, a efeito de análise, nós admitimos que na entrada da bomba o título é zero. Entendeu? Se a troca ocorrer perfeitamente, se não houver nenhum problema, presume-se que haverá 100% líquido. Portanto, o título é igual a zero. A gente tem a condição de líquido saturado. Sendo assim, valendo-se do título, né, da qualidade, igual a zero, e também da pressão, eu consigo calcular a minha entalpia e a minha entropia. Certo? Beleza, estado 6. Estado 6 é o estado depois da bomba, né? Então, na caldeira, o que a gente tem? A gente tem adição de calor à pressão constante. Caldeira é estado 1 e na saída da bomba é estado 6. Perceba, pressão, pressão, pressões iguais, né? E aqui a gente só tem a pressão na saída. A gente não tem sequer outra variável. Mas a gente sabe que a eficiência isentrópica da bomba nada mais é do que a razão entre o trabalho isentrópico pelo trabalho real. Se o problema nos deu 90% de eficiência isentrópica, se eu tenho o H5, né? E se eu tenho o H6S, que eu posso calcular usando essa relação aqui, ó. Se eu tenho o H6S determinado usando a pressão e essa entropia aqui, e se eu tenho o H5 e a eficiência entrópica, eu consigo calcular, né, o H6. E, consequentemente, determinar também o que eu preciso aqui de entropia. Lembrando que depois da bomba a gente tem o estado de líquido comprimido, mas a gente, às vezes, a efeito de análise, também também devemos, melhor dizendo, fazer essa aproximação para líquido saturado. Principalmente quando a gente trabalha com software, né? Como é o caso do IT ou o ES, que eles não trabalham bem nessa região aqui, principalmente o IT, certo? Então, uma vez que nós fizemos isso, fica bem tranquilo para que a gente consiga tocar o nosso trabalho, né, para o próximo passo, que é o de determinar todas as parcelas energéticas e também a eficiência do ciclo, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Perceba que, indiretamente, nós conseguimos obter praticamente todas as propriedades aqui, certo? E aí, mano, perceba que eu fiz exatamente o que eu falei, né? Eu usei as propriedades que eu tenho. E o importante é prestar atenção nisso aqui também. É interessante que você desenhe o domo também, para que você entenda, aqui esse processo ocorre a adição
essa adição de calor aqui ocorre a pressão constante. Opa, então P1 é igual a P6. Também se ocorre esse reaquecimento, P2 é igual a P3. Então já tem 1, 2, 3, 4 variáveis aqui já determinadas, usando duas, né? Usando duas propriedades que eu conheço, P1 e P2 eu sei, P3 e P6. Né? P4 eu sei que é P6. P4 também é igual a P5, porque isso aqui ocorre, essa rejeição é pressão constante. Então é importante que você desenhe o domo aí, tá? Eu não vou... Opa, peguei a borracha errada. Eu não vou explicar muito isso aqui, porque o que eu fiz foi só usar as propriedades que eu tenho, né? E pegar as que eu precisava encontrar em função dessas que eu já tenho. Então eu fiz isso em todo o ciclo, né? Aqui o que eu fiz foi o balanço de energia nesses estados aqui, ó, nesses estágios. Eu sei que o trabalho produzido pelas turbinas é esse daqui, e eu sei que o trabalho na turbina de primeiro estágio é esse aqui e esse aqui. Ora, eu tenho que o trabalho total é a soma dessas duas parcelas. Eu tenho a taxa gerada, eu tenho a entalpia específica em 1, em 2, em 3, em 4. Consigo determinar então a minha massa se eu isolar ela, né, que vai ser essa daqui. Letra C. Se eu for traçar o volumezinho de controle aqui, o que eu vou ter? O calor adicionado vai ser a entalpia do estado de maior energia menos o estado de menor energia, mais a entalpia do estado de maior energia menos o estado de menor energia. Isso tudo multiplicado pela minha vazão mássica, né? Uma vez que eu faço isso, consigo determinar o calor adicionado na caldeira. D. Calor rejeitado no condensador. Eu sei também que o trabalho no ciclo ele pode ser escrevido tanto como a soma dos trabalhos produzidos menos o trabalho consumido, como também o calor adicionado menos o calor perdido. Então, uma vez que eu tenho o trabalho do ciclo, que é esse aqui, ó, que é esse daqui, que é esse daqui, e eu tenho o calor adicionado na caldeira que eu acabei de calcular, eu consigo determinar o calor do condensador, que é esse daqui. E esse calor do condensador, se eu aplicar o balanço de massa nesse condensador aqui, a gente vai ter uma parcela de calor cedido, a variação de entalpia de 4 para 5 vezes a massa de vapor, e a variação de entalpia de 7 para 8 vezes a vazão de água de recirculação aqui. Certo? Fazendo esse balanço de massa e isolando a variável de massa de água, eu consigo determinar a minha massa de água aqui. Certo? Então, lembrando que essa massa de água eu tenho que determinar as entalpias, tá? Entalpia em 8 e entalpia em 7. Né? Em 8 e em 7. Tá? E aí eu consigo calcular essa massa de água. Esse é o que eu usei aqui, ó, 8 e 7. Tá? E aí, consequentemente, né, uma vez que eu tenho também essa formulação, eu sei o trabalho turbina em 1, turbina em 2 e o trabalho da bomba, que é calculado por essa expressão aqui, eu consigo calcular a eficiência térmica, né, que vai me retornar esse valor aqui. Certo? Então vamos lá. Aqui, cara, a gente teve que fazer o equacionamento, né? Balanceamento da equação de combustão. Estou admitindo esse combustível aqui sendo queimado por 140% de ar teórico. O ar teórico ele é 2, né? Ou 200%. Ou 200%. E aí, para que a gente consiga calcular a entalpia dos produtos e reagentes, é necessário que nós assumamos algumas temperaturas. Né? Então, estou admitindo temperatura de adição de ar aqui de 125 graus Celsius. Temperatura de combustível, 25 graus Celsius. Temperatura dos produtos de combustão, 425 graus Celsius. Então, calculo a entalpia do combustível, entalpia dos reagentes, né? Entalpia dos produtos. Faço o balanço de energia no meu reator. Tenho que... e aqui eu já estou colocando em evidência, né? A vazão de combustível
vai ser igual o calor adicionado na caldeira, né, vezes a entalpia, vezes não, dividido pela soma da entalpia do combustível, mais a entalpia dos reagentes do ar, né, menos a entalpia dos produtos. Né? E aí eu pego depois e multiplico pela massa molar do CH4, né? Hidrogênio é 1, H4, então 4, carbono 12, 16. Então a minha massa de combustível vai ser essa aqui, por segundo, tá? Vai fazer o seguinte, eu tenho a temperatura em 13 e a temperatura em 14. Qual que foi o ponto que eu comentei contigo? Ele pediu para que a gente determinasse a massa de ar necessária para resfriar essa água de recirculação. E também ele pediu no item seguinte, ele pediu para que a gente calculasse a temperatura, né, de saída do negócio aqui. E aí me deu um bug porque eu preciso, para mim calcular a vazão máxima, eu preciso ou da entalpia ou da temperatura do ar aqui. Melhor a temperatura para me usar calor específico. E ele não deu a temperatura e pior, pediu para que me calcular a temperatura depois que eu calculasse a massa de ar, sendo que as duas são uma precisa da outra. Aí por isso que eu te perguntei, aí você falou, assuma um valor inferior a 45. Aí eu fiz isso aqui, tá? Então, calculei a média das temperaturas aí para usar o calor específico, certo? E aí, só estou fazendo um balanço de massa aqui. E eu estou dizendo o seguinte, a massa que está entrando, menos a massa que está saindo, que por sinal é a mesma, né? M7 é igual a M8, vezes a variação de entalpia de 7 para 8, é igual a massa que sai de 14, que é a mesma que sai em 13, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura de 14 para 13, certo? E eu consigo calcular a massa de ar. Pede para que a gente calcule as eficiências de Carnot, do ciclo básico e do ciclo Rankine ideal. Tá? A eficiência de Carnot ela pode ser calculada por isso aqui, 1 menos a razão entre a temperatura do reservatório frio, né, que é essa aqui, dividido pela temperatura do reservatório quente, que é essa aqui, na saída da caldeira. Né? A maior temperatura que a gente consegue alcançar. Beleza? Então, aí a gente vai por item, deu essa eficiência aqui, e vamos para a próxima eficiência que nós precisamos calcular. A eficiência considerando o ciclo básico. Só que o ciclo básico ele é composto de quê? Caldeira, turbina, condensador e bomba. Eu tenho que calcular, então, alguns estados arbitrários aqui, visto que o meu ciclo anterior era com 6 estados, então preciso adequar isso aqui. Então, estado 3 seria na saída do condensador, certo? Estado 4, na saída da bomba, entrada na caldeira. E aí, diante disso, eu consigo calcular, certo? O que eu fiz aqui foi a mesma coisa que eu fiz nos passos anteriores. Calculei o H4S, calculei o H4, consigo determinar a minha eficiência isentrópica, a minha eficiência térmica do ciclo, considerando esse ciclo básico, que deu bem pequenininha, que está bem condizente com a literatura. E do ciclo Rankine ideal, Qual que vai ser a diferença da primeira eficiência que nós obtemos? Vai ser esse cara aqui, Ele já não mais vai operar com 90% de eficiência, vai operar com 100%, certo? Por isso que a entropia aqui, do processo real é a mesma, É ideal essa entropia, porque a entropia se conserva. Porque se a gente for olhar a fórmula de eficiência isentrópica, é a seguinte, Eficiência é igual ao trabalho isentrópico, vou botar aqui trabalho H6S menos H5 dividido por H6 menos H5. Ora, se isso aqui é 1, quer dizer que o trabalho isentrópico é igual ao trabalho real. Então, não preciso fazer aquele equacionamento, passar para lá, para me calcular o HS, o H6S e, consequentemente, os outros que a gente precisa calcular. É só considerar isso daqui. No caso, esse processo de compressão isentrópica ele ocorre em entropia constante.
Então a gente só adotar isso aqui, a gente calcula então o H6, né? E a temperatura em 6. E aí disso a gente consegue calcular o novo trabalho na bomba, né? E consequentemente a nova eficiência, que é 0,23% a mais do que a eficiência da letra A. É uma eficiência que teve uma mera variação, justamente porque de 90% para 100, né, a gente tem uma variação de 1 ponto percentual, 0,1 ponto percentual. Então, bem tranquila, certo? A parte final, né, pede para que a gente faça uma análise, né, da eficiência térmica versus a eficiência isentrópica da bomba. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente tem que a eficiência isentrópica da bomba é a razão do trabalho isentrópico e trabalho real. Se a gente passar o trabalho real multiplicando, né, e depois passa a eficiência isentrópica para cá, a gente tem que o trabalho real é inversamente proporcional à eficiência isentrópica da bomba, que é essa relação aqui. Ó. Então, em um ambiente onde eu tenho a eficiência isentrópica caindo, né, então a bomba tem muita reversibilidade, né, o trabalho real aumenta, o trabalho consumido da bomba aumenta. E esse trabalho consumido ele implica na minha eficiência, na minha potência líquida, porque a potência líquida é o trabalho gerado menos o trabalho consumido. Então, se eu tenho maior trabalho consumido, qual que é a relação da eficiência isentrópica com a eficiência térmica? Quanto maior a eficiência isentrópica, menor vai ser a minha eficiência térmica, porque essa parcela aqui vai aumentar. Se eu mantiver constante isso e isso. Se isso aqui aumenta, a minha eficiência cai. Em contrapartida, perceba, 0,9, 0,91 está aumentando a minha eficiência isentrópica. Minha eficiência térmica também está aumentando. Certo? Tá isso.